Amém, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça se queimava, ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se consome? Vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus prosseguiu: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos ou da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Porque o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Iniciamos uma pequena série de pregações em cima de um tema que mostra, um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que se move. Semana passada, domingo passado, nós fizemos a primeira parte desta série, onde nós focalizamos o aspecto desse Deus, um Deus que fala. E nós dissemos que se Deus fala, então nós devemos ouvi-lo, devemos estar atento. Se Deus fala, não podemos negligenciar esse aspecto. E é vontade, é o desejo de Deus que nós estejamos atentos. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje nós vamos ver um segundo aspecto desse Deus que não somente fala, mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o Deus que ouve. No versículo 7 diz assim: disse o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Então, se por um lado o nosso Deus que fala, esse Deus nós devemos ouvir, por outro lado, se esse Deus ouve, a esse Deus nós devemos falar.
Né? Não é simplesmente um jogo de palavras. Isso é uma realidade. Se Deus fala, eu devo ouvir. E se Ele também é um Deus que ouve, eu devo falar. Né? Evidentemente, amado, o nosso propósito em tal afirmativa é nos lembrarmos da necessidade de nós orarmos. E o que é orar? Orar é falar a Deus. Né? Devemos orar não somente porque Ele nos ouve, mas nós devemos orar porque Ele faz isso atentamente. Às vezes eu sou assim. Se eu tenho uma relação de alguma forma com alguém que tem dificuldade em ouvir, eu não gosto de falar. Isso é de mim. Né? Às vezes se torna uma perda de tempo. Porque você fala, a pessoa não presta atenção. Né? Então é desestimulante quando nós falamos para alguém que não nos ouve. E mais, não presta atenção. Né? Não sei se você tem próximo a você, de alguma forma, ou família, ou trabalho, enfim, ou na vida social, pessoas que você fala e parece que ele está, né, tá no mundo da lua, não está nem aí, não está prestando atenção. Né? O nosso Deus, Ele faz isso atentamente. Né? Ele faz isso atentamente. E por isso que a Bíblia nos fala, nos diz, né, no Salmo 34, no livro de Salmos 34, no verso 15, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, estão atentos ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Ouvir com atenção, né, é uma coisa difícil nos nossos dias. Né? As pessoas têm essa necessidade de que alguém ouça com atenção, atentamente. Né? Se nós devemos ouvir atentamente o Senhor porque Ele fala, por outro lado, justamente porque Ele nos ouve, nós devemos fazer isso, nós devemos falar, porque Ele nos ouve atentamente também. Né? O Senhor faz isso de uma maneira exemplar. Se tem uma coisa que o Senhor é um bom ouvinte. Né? O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz também, ele faz menção a essa verdade que encontramos no Salmo. 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então devemos orar não somente porque Deus ouve, mas porque Deus faz isso de uma maneira exemplar, de uma maneira especial, porque o Senhor ouve atentamente. Né? Nós devemos orar num segundo momento, não só porque o Senhor também nos ouve atentamente, o que já é uma grande razão, né? Mas porque Ele nos atende na nossa fala. Né? Então é mais um estímulo. Ele nos ouve e o seu interesse em ouvir é justamente em nos atender. Né? O salmista, quando fala sobre a questão de orar e de clamar na angústia, na realidade é uma fala de Deus. Ele diz assim: clama a mim. O Salmo 50, verso 15: clama a mim no dia da angústia, eu te ouvirei. E esse ouvirei aqui não é somente no sentido de escutar a voz, mas no sentido de atender, né, a súplica. Então Deus faz a sua audição e Ele está pronto para atender. Né? Então, no dia da angústia, clama a mim, fala para mim, abre a boca, busca-me, e eu te ouvirei. E, consequentemente, tu hás de me glorificar. É uma coisa lógica, esse desencadeamento, né? A necessidade, o clamor, o atendimento de Deus, por fim, a glorificação do seu nome. O salmista Davi, quando ele fala no Salmo 40, a necessidade que ele tinha
e a sua situação dramática de se encontrar, né, como se fosse num charco, né, de lama, né, ele diz que ele esperou confiantemente ou pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu, ele me ouviu quando clamei por socorro, né? Ele me tirou do poço de perdição, de um tremenal de lama, colocou meus pés sobre a rocha, me firmou os passos, né? Então, Davi, né, certamente esse salmo ele é inspirado, muito provavelmente, numa experiência dele, pessoal, né, isso, do que ele viveu, né? E todos os momentos que Davi passou por angústia, ele buscou o Senhor porque ele tinha certeza que o Senhor não somente o ouvia, mas porque o Senhor o atendia, né? Na primeira carta de João, bem no final da Bíblia, 1 João capítulo 5, João diz o seguinte, 1 João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende, né? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jesus Cristo, Ele nos encoraja a nós falarmos a Deus, a nós batermos na porta de Deus, a nós buscarmos a satisfação da nossa necessidade em Deus, né? Jesus, Ele diz, peçam, né? Aqui está a questão da fala, de falar a Deus, né? Deus sabe, né? Deus sabe que eu preciso, sim, Ele sabe que eu preciso, né? Mas os seus ouvidos estão atentos. Para que Deus tem ouvido? Para ouvir. Alguém disse, Deus não precisa de ouvir porque Deus sabe de tudo. Não, Ele quer ouvir, né? Jesus, quando chega ao enfermo, sabia da necessidade e disse, o que você quer? Disse, eu quero ser curado, eu quero ser limpo. Está bom, então você vai ser limpo. Peçam, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tudo isso porque os ouvidos do Senhor estão atentos, seus ouvidos estão abertos, e o Senhor justamente está pronto a nos ouvir e nos atender. Amém? Entretanto, amados, cabe nos lembrar de uma coisa interessante. Se por um lado, pelo fato de Deus nos ouvir, e por conta disso então nos é requerido que a gente fale para Deus, justamente porque Ele nos ouve. Ele não é um Deus surdo, né? Como os deuses pagãos que têm ouvidos, mas não ouvem. Não, nosso Deus, Ele ouve. Então, nós devemos falar. Entretanto, né, cabe nos lembrar que devemos ter cuidado com as nossas palavras. Devemos ter cuidado com as nossas palavras, justamente porque Ele ouve tudo, irmão. Ou você acha que Deus, Ele ouve somente no momento em que nós estamos no nosso quarto orando a Ele? Interessante que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente pode ter essa atitude de falar coisas boas, de falar coisas interessantes, coisas que agradam a Deus, aparentemente, né? Quando a gente está na igreja ou quando a gente está no nosso quarto de oração. Então a gente precisa cuidar com as nossas palavras. No momento de nós orarmos, alguém pode dizer, porque Deus está ouvindo, eu estou orando a Deus, então eu preciso cuidar, né, com o que eu vou falar para Deus. E quando você não está no quarto de oração? E quando você está na tua roda de amigos? Você acha que Deus não está ouvindo? E quando você está no trabalho e você vai conversar com o teu patrão, ou você vai conversar com o teu subalterno, a pessoa que está abaixo de você, você acha que Deus não está ouvindo também? E a gente, então, muitas vezes não se apercebe desse detalhe. Deus, Ele não é aquela pessoa que ouve somente quando nós estamos, porque o contexto aqui, o sentido aqui é de nós orarmos, falar
Orar é falar a Deus. Mas nós falamos muitas coisas, e muitas coisas não agradam ao Senhor, e os seus ouvidos estão percebendo. Então aqui fica a advertência, e a Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que falaram coisas, não diretamente a Deus, mas Deus ouve, né? Deus escuta. Se você puder abrir comigo, abra comigo no Salmo 94. Salmo 94. Versículo 3, que diz assim: até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem, falam, né? Impiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam o pecado. Esmagam o teu povo, Senhor, oprimem a tua herança, matam a viúva, estrangeira, os olhos, os órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Versículo 8 diz assim: atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? Aquele que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Ele está dizendo: vem cá, aquele que fez o ouvido não ouve o que você está falando? Você acha que Deus só ouve o que você fala no teu quarto ou na igreja? E quando você fala, né, muitas vezes na roda dos escarnecedores, porque muitas vezes algumas circunstâncias nos levam a estar assentado com pessoas, a andar com pessoas, e nos relacionarmos com pessoas, e a gente precisa tomar cuidado para que a nossa boca não seja uma fonte que brote água doce e água amarga. As nossas palavras precisam ser medidas justamente porque o Senhor ouve, né? Vocês acham que aquele que faz o ouvido não escuta o que você está falando? Como é a nossa fala? Fora do contexto religioso, fora da igreja, fora da relação com os irmãos. A nossa fala é cuidadosa quando estamos no meio do povo de Deus, mas quando estamos fora, como é o nosso palavreado? Fazemos uso de palavras torpes? As nossas conversas são edificantes? Bem no finalzinho do seu ministério, Moisés está fazendo mais ou menos um resumo, né, do que havia acontecido a Israel, as repreensões que Deus fez, justamente a disciplina que Deus usou para com o seu povo. E Moisés está relembrando, num dado momento, justamente a rebeldia deles não terem aceito entrar na terra prometida. Acharam que aquela terra era amaldiçoada, que eles iam ser devorados, enfim, não creram em Deus, né? E começaram a reclamar, e isso aí foi uma coisa que não agradou a Deus, né? E quando Moisés está relembrando justamente o povo bem no final da sua peregrinação, ali em Deuteronômio capítulo 1 e versículo de número 34, diz assim: Moisés, vocês se lembram o que vocês falaram na ocasião? Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Então, era uma conversa entre as pessoas.
Então a gente corre o risco de a gente tomar muito cuidado quando a gente está falando com Deus. Aí quando a gente está falando com Deus no nosso quarto de oração, então a nossa conversa é certinha, a nossa conversa é direitinha, porque Deus está ouvindo. E quando a gente fala com as pessoas, aqui era uma situação, as pessoas começaram a falar entre elas, não vamos entrar nessa terra, essa terra aí é uma terra desgraçada, já viram gigante, como é que nós vamos entrar? Um entre eles. E o Senhor está ouvindo, irmão. Não era uma oração, mas o Senhor ouve. E justamente por falarem coisas desse tipo, né, foram repreendidos e foram castigados. Não entraram, toda aquela geração não entrou. Né? No livro de Números, se você puder abrir comigo, no livro de Números, capítulo de número 11, nós vemos a murmuração dos israelitas. Né? Aliás, era um povo que murmurava bastante. Ainda bem que nós não somos murmuradores, né, irmão? Reclamamos pouco, sempre está tudo bem, não é verdade? Ah, não, mas eu só me queixo assim, com alguém assim, não, eu não falo isso para Deus, mas Deus está ouvindo, irmão. Deus ouve, né? Ele está atento, então precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Queixou-se o povo, diz o capítulo 11, versículo 1 de Números. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Então aqui eu quero que você entenda o seguinte: esse povo não foi fazer uma oração para Deus. Esse povo, ele estava reclamando entre si, tá? Só que Deus está presente, irmão. Ele está ouvindo tudo. Então quando ele diz aos ouvidos do Senhor, não é que eles foram para Deus reclamar para Deus. Aos ouvidos aqui é porque eles estavam falando e o Senhor ouviu. Isso chegou aos ouvidos do Senhor porque o Senhor ouve, o Senhor está presente, o Senhor é onipresente, né? Aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Aí depois sim, depois foram clamar, né? E nós vemos também Miriam, né? E Arão, os irmãos de Moisés, e num dado momento também fizeram um simples comentáriozinho, né? Acharam que o irmão fez mal em casar lá com uma outra mulher. Ele casou com uma cusita, diz, né? E Cushita, e de Cushi, né? Cushi, daí vem o nome Cushita. E ficaram meio assim, porque ele tinha arrumado aquele casamento, e aí disseram assim, numa conversa informal, porventura, não tenho falado do Senhor também por nosso intermédio, só tenho falado por intermédio de Moisés? E a Bíblia diz, e o Senhor ouviu. Só isso. Eles só fizeram um comentáriozinho simples, né? Na realidade, o Senhor ouviu o coração deles, né? Eles estavam, na realidade, falando mal do irmão, mas não era do irmão. Sobre o irmão estava a autoridade de Deus, né? Então é uma outra constituída. E aí, evidentemente, eles estavam se voltando não somente contra Moisés, mas contra a autoridade que estava sobre Moisés. E se Moisés, quem tu está pensando que é? Tu acha que Deus só fala por intermédio? Deus também fala por nosso intermédio, né? Numa conversa entre os três. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu, porque o Senhor ouve todas as coisas, todas as nossas conversas. A conversa que você tem com a sua esposa, no quarto, fechado, Deus ouve. O Senhor escuta todas as coisas e, evidentemente, pagaram um preço altíssimo. Pagaram um preço altíssimo. Miriam ficou leprosa. Puxa, mas como Deus é rigoroso, né? Evidentemente, o Velho Testamento mostra muito esse lado do Deus que, evidentemente, preserva e quer que a sua autoridade seja... Aqui não foi um ciúme, não foi uma coisa de defender Moisés, mas a autoridade que estava sobre Moisés. Moisés era uma pessoa especial porque a autoridade de Deus que Deus colocou sobre ele, né? A unção que estava sobre ele, né? E a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que quando a gente se volta contra uma autoridade, o problema não é contra a pessoa, mas a autoridade que está sobre aquela pessoa, né? E a autoridade vem de Deus, né? Portanto, amados, eu quero dizer para você que o Senhor não nos ouve somente quando nós oramos. É claro que Ele nos ouve quando nós oramos. E justamente porque Ele ouve, nós devemos orar, né? Ele está sempre pronto. Mas o Senhor nos ouve também quando nós falamos mal dos outros.
Ele ouve. Né? Quando nós mentimos, o Senhor ouve. E a gente não... Parece que a gente não atenta para esse detalhe. Né? A gente se esquece que ele continua na mesma atitude, na mesma posição de ouvinte. Ele ouve todas as coisas. Né? Quando nós fazemos uso de palavras torpes, palavras que não edificam, de palavrão, né? Então o camarada tem um linguajar dentro da igreja e tem um linguajar no comércio dele. Ele tem uma atitude dentro da igreja, ele tem uma atitude fora da igreja totalmente contrária, diferente. Deus, ele nos ouve quando as nossas palavras não refletem o que realmente está no nosso coração. Então Deus ouve quando nós usamos de falsidade, de hipocrisia. Né? Hipocrisia são aquelas atitudes e as palavras que não condizem com o que está no nosso coração. Pensamos e sentimos de uma forma diferente e falamos de uma forma mais bonita, mais proforme. Então isso é hipocrisia. Deus ouve. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então, quando a gente se lembra que esse Deus, ele é um Deus que ouve, mas não somente ouve a oração, não somente ouve o nosso clamor, a nossa súplica, né? Ele é um Deus que ouve todas as coisas. Então precisamos vigiar os nossos lábios, precisamos vigiar, né? Tomar muito cuidado o que eu posso falar para um irmão, o que eu posso falar para um filho, o que eu posso falar para a esposa, o que eu posso falar para o esposo. Amém?